Cara, a música na minha família sempre foi muito presente. Meu pai, ele tocava um pouco de piano, tocava violão, tocava gaita de boca, tocava bandoneon. Minha mãe tocava piano e lia música, cara. Ela era professora, né? Dava aulas, mas ela tocava piano por música. A minha irmã mais velha, Letícia, também tocava piano, estudava piano. Todos os dias eu tocava piano. De vez em quando eu terminava, ouvia umas palmas lá fora. Eu nunca soube quem era. E o Arnaud não ia escapar a esse mundo, né? Que ele desde cedo, ele já era mais quieto, parecia assim que ele estava sempre no outro mundo, já devia estar compondo alguma coisa naquela época. As datas festivas a gente se reunia e tava todo mundo lá cantando, meu avô cantando, minha irmã cantando, minha tia cantando. O meu pai gostava muito de tango. Normalmente ele ouvia nas rádios argentinas, e tem aquele rádiozão grandão, aquele valvulado ainda, né? De um som, excelente som. E ele costumava chegar à noite, ligava aquele rádio e ficava tocando. E durante o dia aquele rádio também sempre ligado, tocando música brasileira. E esse foi o ambiente que eu me criei. Sabe aquela época que todo mundo, os coleguinhas de escola, todo mundo já sabia o que queria, né? Um queria ser médico, outro dentista, o outro, enfim, um advogado. E eu não sabia coisa nenhuma, né? E aquilo me deixava muito incomodado. E de repente eu comecei a me interessar para valer pelo violão e comecei a descobrir uns acordes. Meu pai me passou uns dois, três acordes. Eu digo, opa. E nessa época veio passar uns tempos ali na casa do lado, que era a casa dos meus avós, um primo meu, que era casado com minha prima, que era do Rio de Janeiro, Luiz Carlos. E ele sabia tocar bossa nova. Ele resolveu tocar um violão e ele começou a tocar Corcovado, né? Um cantinho, um violão. Cara, aquilo para mim foi a abertura do universo, é como se abriu uma história nova para mim, abriu um mundo de frente para mim. É a minha vida cheia de coincidências, né? Importantes. Em primeiro lugar que eu era Beatle-maníaco. Quer dizer, ainda sou, né? A gente nunca deixa de ser. Paul McCartney, para mim, era o cara. Né? Eu adorava Paul McCartney, ele era baixista. Então eu já tinha essa queda pelo contrabaixo. E também a minha irmã, a que tocava piano, a Letícia, ela casou com um cara, um Higino, ele era louco por jazz. Aquilo entrou, porque não tem como, né? Numa cabeça de músico dele, que já era pronta para aquilo. Escutar um jazz, aquela coisa super refinada, né? Ele adorava jazz, ele tinha uma coleção fantástica de discos, de vinil de jazz. E ele era apaixonado pelo contrabaixo também. E ele acabou me passando essa coisa do contrabaixo, esse carinho pelo instrumento, né? E na primeira bandinha que eu entrei, que se chamava Superboys, né? Superboys, eu comecei tocando o que a gente chamava de guitarra base, é só harmonia, né? A primeira bandinha que eu toquei na noite não, foi em baile, né? Tocamos de Navegantes. Mas assim, eu olhava o contrabaixo e digo, pô, eu não quero tocar isso aqui, eu quero tocar aquele instrumento. Aí o rapaz que tocava contrabaixo, ele resolveu se mudar, foi para Florianópolis, foi embora. E eu digo, opa, eu faço contrabaixo, deixa comigo. E ali foi o meu primeiro contato com o instrumento.
Eu peguei e comecei a tocar e ouvia Beatles, tirava aquelas linhas do Paul McCartney. E ali foi uma paixão muito grande que eu tenho até hoje, né? Basta olhar aqui meus contrabaixos, essa é a minha vida no instrumento. Eu tive a grande sorte de encontrar o Nene, que eu acho que eu considero o Nene o nosso precursor de toda a música que acontece aqui. Porque na época ele já tocava música popular brasileira no piano, tocava jazz, improvisava, tudo, né? Aquela concepção jazzística ele já tinha. Quem é esse cara? Que música é essa? O que é bossa nova? O que é jazz? Então acho que o Nene foi muito importante porque ele já tinha feito esse movimento de sair de Itajaí, ir para o Rio de Janeiro, passar por São Paulo, tocar com grandes nomes da música brasileira, trazer partituras numa época que não se tinha muito acesso, não chegava tudo no mesmo momento que chegava em Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes capitais. Foi a época que eu iniciei com ele uma grande amizade e eu me tornei um seguidor dele, né? Dali em diante eu passei aí em todos os lugares que o Nene tocava, eu ia ver ele tocar, ia conversar com ele. Então eu considero assim o Nene o meu mentor musical, né, que ele não me ensinava a tocar um instrumento especificamente, o contrabaixo. Para a formação do Arnaud foi muito importante e para ele se tornar e chegar à conclusão, não, eu quero ser isso. E ele falou uma vez para mim que para ele a música era uma religião. Para mim aquele momento foi um momento de revelação. Eu descobri que era isso ali, esse era o caminho certo. A maneira dele de viver, de ver a música, que ele me influenciou totalmente, que ele é um músico muito puro, muito verdadeiro. Com certeza, da forma que o Nene influenciou na carreira e no artista que hoje o Arnaud com certeza da mesma forma também já é um dos grandes culpados, né, responsáveis pela trajetória artística de vários músicos aqui da nossa cidade e região. Com 22 anos eu casei, fiz o primeiro casamento, tive a primeira filha, Daniela. Nesse meio tempo eu estava tocando, comecei com o Superboys, depois transformou-se no Fórmula 4, depois do Fórmula 4 teve uma banda Silverstones, que era uma banda local daqui. Toquei num grupo chamado Status, né? São bandinhas que a gente foi crescendo, foi se transformando em músico profissional. E as bandas foram acontecendo na nossa vida. E nesse tempo eu entrei numa orquestra de Blumenau chamada o Erinho e sua orquestra. Ali foi realmente um divisor de águas para mim, porque até então eu tocava muito rock and roll. E foi ali que eu comecei a descobrir a música brasileira, né? Comecei a ouvir muito Elis Regina. Nesse contexto, esse casamento durou 6 anos. Foi quando não deu certo, acabei me separando. Foi aí que eu tive a grande fortuna de conhecer a Lélia. Olha, nós fomos a um aniversário de uma amiga em comum e eu passei na sala e ele... Assim, nós já nos conhecíamos, né? Mas rolou um olhar diferente. Naquele dia ele foi tocar era uma boate na época, né? E acabei indo com outros amigos lá. E onde começou uma conversa e começamos a namorar naquele dia. Foi dia 4 de março, 44 anos atrás.
nós nos unimos, tivemos a nossa filha Tamara, minha segunda filha. Eu trabalhava como serventuário da justiça no fórum, com meu pai. Eu era oficial maior do cartório do crime e efeito da fazenda, e tocava os fins de semana. E em 78 eu finalmente resolvi que eu precisava tomar um caminho definitivo, né? E nesse ano, infelizmente, meu pai faleceu. E eu descobri que a única coisa que me ligava à profissão de serventuário era o meu pai. Mas que, na verdade, a música era tudo que eu queria. Na verdade, eu estava lá trabalhando, batendo máquina, né? Mas a música tomava conta, assim. De vez em quando eu parava e ficava sonhando com música, era o que eu queria realmente. Então, quando meu pai faleceu, eu digo, não quero mais isso aqui, eu vou seguir o meu caminho de uma forma mais definitiva. Aí eu estava já com 28 anos. E foi nesse momento também que apareceu o grupo Quarta Redenção. Eu me amarro em ti, menina, no teu jeito encabulado, e tenho ainda teu segredo bem guardado. Anos 80, o Arnaud é o contrabaixista do Quarta Redenção. Já é uma super banda. Aliás, Itajaí tinha grandes bandas dos anos 80 e 90, né? Então era um destaque estadual. O Arnaud já estava por aí. A gente estava tocando numa casa noturna, né? Aí fomos ver um jogo ali no ginásio, um jogo de estudantil, né? Então, aí a gente começou a conversar e tinha umas amigas, nós queremos fazer um baile, não temos banda, né? Aí, nós temos uma banda, né? Aí fomos, mas qual é a banda de vocês? Não, é Quarta Redenção, mas ninguém conhecia, né? Então, vamos fazer, tal. Fizemos o primeiro baile ali no Fazenda Antigo. Nossa, foi um estouro, né? Que a gente saiu bastante também, né? Quando eu tinha 20 anos, acabei de me formar, eu fui convidada para vir cantar aqui. E quando eu cheguei aqui, eu conheci a banda Quarta Redenção, fiquei muito impressionada. Para mim, na época, foi a melhor banda que eu já vi na vida. E o meu sonho era cantar no microfone, né? A gente estava sentindo que precisava uma evolução, né? Assim, na música, na banda. Aí entrou os dois, o Juca e o Arnaud. Aí, dali que vamos dizer que partiu oficialmente mesmo, né, a banda, né? Partiu com mais força, assim. E logo que eu cheguei, eu já percebi que todos eram muito bons. Eles eram uma banda que estavam muito atuantes, estavam bem colocados no mercado, né? E eu descobri que eu poderia sobreviver só da música. Eu morava, na época, no bairro São João, que era onde era o ensaio do Quarta Redenção, que a banda Quarta Redenção ensaiava ali. Então a gente sabia que tinha uma coisa muito grande acontecendo ali naquela rua. A gente ia para lá escutar o ensaio, ficar no lado de fora escutando o ensaio junto com os músicos da banda, né? Não era só o caso de ouvir, era ver os instrumentos, né? Porque eles saíam do ensaio com os instrumentos na mão, que era uma coisa muito rara pra gente. Então a minha história com o contrabaixo ela começa ali, né, no bairro São João, na rua de ensaio da banda Quarta Redenção. Foi uma loucura. Eu, assim, quando eu paro para pensar, a gente tocava em um tal clube, tinha clubes que tinha até que ter polícia segurando as filas, era aquela empurração, era... Onde chegava, arrasava, né? Antes das músicas, das paradas aparecerem aqui, o Pena tinha, eu não sei, acho que era o Pena assim que fazia isso, tinha uma antena de uma rádio, que eu não lembro o nome, lá do Rio de Janeiro, quando tocava a música, já pegava, a gente atirava. E esse foi o Quarta Redenção que se formou na época, que fez toda uma história.
né, que nós gravamos um disco, fizemos sucesso na região sul aqui inteira, com a música América Menina. Então assim, foi a grande experiência profissional minha na música, foi com o Quarta Redenção. Todos nós somos muito assim inquietos. A gente queria mais, a gente não queria ser uma banda só de baile que tocava só cover. A gente queria sempre fazer diferente, né? Então, isso aí, eu não me lembro de quem partiu a ideia, mas todos nós concordávamos com isso e sempre procurava ter uma coisa a mais. E aquela vontade imensa de aprender música, desde o comecinho mesmo, dessa ideia de ir para os Estados Unidos, eu tinha essa vontade. Aquilo ultrapassava as necessidades do músico do baile. Era mais que eu queria. O baile já estava ali, estava dominado, estava tudo certo. O Carlinhos Nils chegou a vir para a banda com a gente também uma época, né? E o Carlinhos foi o primeiro, que era, meu Deus, um músico maravilhoso, poeta maravilhoso, que saiu, ele foi para os Estados Unidos, né? E o Arnaud, a gente sempre via que o Arnaud sempre teve aquela coisa de liderança, de direção musical, ele sempre buscava mais, ele já era muito bom baixista, mas ele é aquele cara que sonhou em ir além, sabe? Mas foi justamente lá em 78, foi quando eu conheci a Lélia, quando nós começamos a viver juntos, que eu encontrei aquele ambiente muito favorável dentro de casa para a questão da música, minha questão pessoal com a música. Eu falei para ela, olha, tem uma coisa que eu preciso fazer, porque para continuar essa história, continuar a minha vida na música, eu preciso fazer isso. Eu preciso ir para os Estados Unidos para estudar música. E eu descobri que existia uma escola nos Estados Unidos que era Musicians Institute. Na época eu comprava a Guitar Player, né? E tinha aquela escola ali, pô, que bacana esse negócio aqui. Daí eu escrevi para a escola, pedi informações, eles me mandaram tudo. Naquela época tudo por correio, né? Eles me mandaram os prospectos da escola, tal, mandaram uma fitazinha da escola com a gravação dos professores, uma fitazinha que eu tenho até hoje. Estados Unidos era um sonho, né? Não tinha internet, não tinha nada, a gente não sabia como é que funcionavam as coisas lá, né? A importação era pouca. Daí o Carlinhos foi para os Estados Unidos, entendeu? Foi lá, abriu o caminho e tal, o irmão dele já estava lá. E daí o Arnaud chegou, a gente estava no apartamento, aí a gente alugou um apartamento e ele tinha um quartinho assim, que era um cantinho do apartamento que a gente fechou. Ali eu ficava naquele meu biombinho, ali meu quartinho com minhas coisas, meus livros, meu contrabaixo. Era legal porque era bem pertinho da escola e foi por aí, assim, eles viviam sempre juntos, sempre tocando juntos, lá também. Cada vez que eles tocavam, eles mesmos diziam, assim, eles se entendiam pelo olhar, sabe? E era bonito de ver, era muito bonito de ver, assim. Quando o Carlinhos partiu, o Arnaud sofreu muito, assim. A Musicians Institute não era para amador, assim, sabe, querida? Era o dia inteiro, não tinha como trabalhar, né? Estudar era estudar, era de manhã, era de tarde, tinha aula à noite, ou às vezes tinha os encontros dos músicos, os ensaios, né? Eu aprendi toda a minha música de uma forma muito intuitiva. Não tinha nada formal. E lá tu só tinhas algumas gigs se tu conseguisses ler, né? E daí, às vezes, eu lembro de uma vez o Arnaud frustrado, porque ele foi fazer um teste, né, uma audition, para tocar com alguém, eu não lembro quem era, e ele não conseguiu acompanhar na leitura. E ele chegou muito triste em casa, assim. Eu fiquei com uma empatia, assim, com aquela frustração dele. Mas eu acho que aquilo também deu um gás no Arnaud, sabe? E daí eu acho que ele se dedicou mais ainda depois daquilo. Lá eles me abriram o jogo, assim, total, de tudo.
Pô, música é assim, funciona assim, a leitura é dessa forma, aqui existe rítmica, composição funciona dessa forma, improvisação é aqui, olha, a harmonia é aqui que funciona. Cara, assim foi... Eles foram me mostrando, abrindo tudo o que eu sabia, que aí eu comecei a ver o que era, o que eu sabia. E eu me dediquei muito, assim. Existiam as matérias de currículo e existiam as matérias eletivas que eu poderia escolher dentre elas o que acho que eu quisesse. Então eu peguei assim, eu montei a minha agenda com as de currículo, né, tudo salteadinho, cadinhas, e o resto dos horários eu preenchi todos. Eu digo, eu não vim aqui para perder tempo com nada. Quando eu cheguei um dia no final do curso em casa, e a Aninha me falou, cara, telefonaram da escola, tu vai receber o prêmio Outstanding Student. Eu digo, quê? Como que é isso? E assim, foi uma surpresa, mas aquilo me encheu o coração, foi uma premiação máxima para mim, né? Foi um reconhecimento de que realmente eu tinha feito a coisa certa, tinha agido da maneira certa. Foi um ano de escola, e ele foi homenageado, e isso foi muita felicidade, uma conquista mesmo de primeira grandeza. Foi um período de muita saudade, foi difícil, né? Mas ao mesmo tempo não foi pesado, aliás é uma conversa que a gente nunca teve, né? Talvez ele nunca não saiba disso. Para mim não ficou um peso, porque mesmo que não tenha sido dito em todas as palavras, tinha essa energia em casa de que o pai foi buscar algo de melhor para ele e para a gente. Então tinha essa constante da esperança, né? Do que ele foi fazer e como ele estava muito feliz de realizar esse sonho dele, e a gente ficou aqui na saudade e na torcida e na esperança também. Eu tive esse prazer de poder estar lá, ver ele receber esse prêmio, ver ser aplaudido, né, num país diferente, né, num outro país, e fazer parte disso, né, foi bonito, foi muito bonito. Ver um menino que eu era também muito menina, mas ele tinha 28 anos, eu vi ele buscar a escola para estudar, eu vi ele sair do país. Para buscar a vida que ele queria. E não falo isso com tristeza, não, isso é pura alegria. Ele pôde fazer e eu pude estar junto. Isso é muito bom, assim. O resultado disso sempre foi muito bonito. Eles estavam em Los Angeles e nós fomos a Nova York. Aí fomos eu, a Luíse e o Azael. Conseguimos lugar para tocar, né? Tocamos no metrô, que foi um sonho, assim, uma coisa que a gente via só em cinema, né? Passou uns 2 meses, aí o nosso guitarrista, o Azael, foi para Sacramento. Ficou eu e a Luíse, eu já estava tocando numa banda lá. Aí o Arnaud e o Carlinhos estavam na Califórnia. Ei, vem pra cá, né? Me chamaram a gente. Eu tinha comprado uma bateria em Nova York e tal. Levamos ela pra lá, né? Chegamos no mesmo dia que a gente chegou na Califórnia, eles estavam tocando nesse dia, né? Aí eles deixaram um recado que a gente foi lá onde eles estavam tocando. Aí fomos lá, no primeiro dia, aí damos uma canja, né, onde estavam tocando, aí já, ei, você tem compromisso amanhã? Você não tem, né? Aí já começou a entrosar com o pessoal de lá,
Não, foi maravilhoso. Deram uma força violenta lá, o Carlinhos e o Arnaud lá, né? E é bacana que tudo que o Arnaud, assim, ia aprendendo, que ele ia dividindo com a gente, né? E a gente sempre seguindo, né? Escola, jazz, todo dia, tocando, tinha os grupos, tinha... Nos Estados Unidos eu saía para tocar com a turma, né? Tocava com o Carlinhos, mas até terminar a escola já tínhamos estabelecido profissionalmente ali em Los Angeles. Também tocava com a turma e sempre músicos muito bons, né? Pessoal muito bom que morava em Los Angeles. De repente chegar aqui não tinha mais nada, não tinha nada. Eles trouxeram a coisa da profissionalização, né? De tu chegar e depois botar a partitura na frente sem nunca ter visto a música e sair tocando junto com alguém, né? Então isso foi um marco realmente, né? Os dois terem ido para lá. Com essa época que eu sabia que o Arnaud era o baixista do Quarta Redenção, mas que ele não estava ali, já tinha outra pessoa tocando, mas ele estava para voltar, a qualquer momento ele estava para voltar, então era aquela coisa assim, então a gente vai ter que ver o ensaio, quando o Arnaud voltar vai ter que ver o ensaio e tal. Tudo começou daí, né? Minha história com o contrabaixo, o estudo sério do contrabaixo começa com essa chegada, digamos assim, do Arnaud na cidade de Itajaí. Então, assim, estabeleceu-se de novo o Quarta Redenção, que veio até 96, 97, foi quando eu descobri que também eu não conseguia mais tocar baile, mais em função do repertório, que não tinha mais nada a ver comigo. Eles perceberam que eles eram mais do que banda de baile, que eles eram mais músicos do que aquilo, tá? Que eles tinham outras coisas, outros espaços para conquistar. E aí eles inventaram o Itajazz. E a partir dali, a semente já é lançada, né? A semente musical, ela já é lançada e ela vai gerar esse fruto na frente. Então eu acho que Itajaí, ela tem essa referência musical, né, de músicos, né, a quantidade de músicos que tem em Itajaí, ou o nível musical que a gente tem aqui na região, está diretamente ligado. Ela está diretamente ligado com essa volta do Arnaud e essa semente que é plantada né, do Carlinhos e o Arnaud, que eles colocam em Itajaí e vai gerar todo esse reflexo que a gente tem hoje. O Arnaud realmente é um dos caras que trouxe muita coisa de fora aqui para Itajaí e acompanhou todo o início, né? O movimento lá do Festival de Música, hoje muita gente pode achar que foi o início de tudo, mas na verdade foi o fim de outro movimento que estava explodindo, assim, que era o quê? Era o movimento do pessoal que foi para os Estados Unidos, como o Arnaud e Luiz e Peninha, outros Carlinhos Nils, que viram muita coisa legal e disseram, opa, a gente não quer mais fazer só baile, a gente quer fazer música diferente, a gente quer fazer música instrumental, a gente quer trazer a influência do jazz, da bossa nova pra cá. E daí teve esse movimento que durante alguns anos, o que eles faziam? Eles ensaiavam pro baile, quando acabava o ensaio do baile, opa, agora nós vamos se divertir, vamos ensaiar. Então, por muito tempo eles começaram a fazer isso em casa. Depois passaram a ter os grandes encontros do Itajazz, né? Que foi esse movimento que eles tocavam por prazer. Começamos lá no Bar Criado, em Blumenau, né? Assim, foi um trio, já com essas músicas estilizadas, assim, né? Com outra roupagem e tal, a mesma música. Isso é o chamado Brazilian Jazz, né? O final de semana tinha uma agenda de baile, mas dentro da semana, quando eles podiam, uma quinta, né, uma quarta, eles faziam no Bar Criado. E foi aí que eu tocava finais de semana lá. Mas ele
fez uma conexão pra gente tocar uma data juntos. Foi aí que eu conheci pessoalmente o Arnaud, e musicalmente também. E ele me conheceu. Então houve uma afinidade musical que depois se tornou nossa parceria no Quarta Redenção e no Porta-Voz. E eu queria fazer alguma coisa um pouco mais interessante para a cidade, né? Que a cidade não tinha nada, né? Naquela época, né? E aí eu me lembrei do Arnaud, chamei ele. Aí eu disse, Arnaud, o que é que tu acha? Tá, nós abrirmos um dia na semana, toda semana, né? Fazer um som. Aí o Arnaud já, fazer um jazz. Ótimo. Eu dou a estrutura aqui, tu entra com a tua estrutura, né? Monta um time e a gente começa a brincadeira. Começou a fazer toda quarta-feira, né? O estilo, o Ita Jazz, aí foi nascendo E aquilo começou a vingar, começou a dar certo, começou a dar gente, começou a lotar. E as pessoas indo, escutando boa música, eu digo, meu Deus, que coisa boa, que cabe isso aqui, né? E disso aí foram acontecendo tudo que eu acredito que teve uma boa influência para Itajaí ser o que é hoje, né? Na música, né? Nesse começo ali, pelos 15 anos, 16 anos, eu já conheci o Ita Jazz. E curtia a banda lá e sempre me chamou muita atenção, assim, os improvisos do Arnaud, né? Eu sempre gostava de pensar, pô, o que o Arnaud tem pra falar hoje, né? Aí eu parava e prestava atenção nele solando, assim, e realmente ele sempre me dizia alguma coisa, sabe? Então me integrei ao Ita Jazz, que depois foi um movimento que cresceu depois, né? Também assim foi o Rubão e Evandro. Então a gente foi crescendo aos poucos e tomando a forma que está, né? Desses 25 anos, nessa sequência. Nesse meio tempo, a gente começou a fazer alguns convites para músicos de fora virem fazer a sua participação. Trouxemos o Luiz Meira, grande guitarrista de Floripa, que veio ali várias vezes. O Luiz Meira batizou, né? Pô, foi um show, entendeu? E aí trazia o outro lá de Curitiba, um de Porto Alegre, e aí foi engrandecendo, né? E quando vinha esse pessoal, aquela casa lotava de gente para ouvir música instrumental, ouvir música popular brasileira, ouvir jazz. E esse ponto, né, que começa a ter uma valorização da música instrumental, está completamente ligado ao movimento do Arnaud, o movimento do Ita Jazz, que até então, né, o maior valor da região de Itajaí eram bandas de baile. O Ita Jazz, por sua vez, fez com que os músicos começassem a perceber uma coisa que é a história da música de qualidade, de fazer uma qualidade superior de música para além daquilo que vende, para além daquilo que é consumido no dia a dia pela população. E nesse ambiente que o Ita Jazz se desenvolveu e que existe até hoje. A gente não toca mais toda semana, mas todo ano o Ita Jazz acontece e nós trazemos gente de fora. E esse foi a grande história do Ita Jazz. Foram passando os encontros semanal, depois mensal, né? E depois, opa, não, mas não tá dando conta só isso. O que nós vamos fazer? Junto com o movimento da própria gestão pública na época, já se tinha sementinha ali de se pensar algum evento que trouxesse essa questão da identidade musical da cidade, que estava cada vez mais, né, evidente a importância musical da nossa cidade de Itajaí, e começou o Festival de Música. Vinha já, os artistas já tinham os grandes encontros, que, né, sempre tinha um grande instrumentista, eram 3 ou 4 encontros anuais numa época, e aí a cada trimestre vinha um músico de renome nacional na área instrumental. Mas ficava sempre aquela necessidade de ter uma parte da formação mesmo, né? Musical, as aulas, as oficinas.
festival de música foi uma ideia do Tony e do Floriano. Eles trabalhavam na época, Secretaria da Cultura de Itajaí. E por primeiro eles me chamaram lá para sugerir alguns nomes de gente que eu pudesse conhecer. Eu estive lá e conversei com eles. E imagina, centenas de estudantes, de músicos profissionais, assim como eu, todo ano poder vir ali, conviver com aqueles grandes músicos, estabelecer aquele contato, né, que não é só assimilar a música, ter esse contato, formular essa amizade, né? E imagina a satisfação de tu poder pegar todo aquele conhecimento, ir para casa estudar e no ano seguinte saber que ia acontecer de novo, no ano seguinte você está mais preparado para participar daquelas oficinas. Isso aconteceu com todo mundo. Eu já tinha uma influência do Itajazz como um todo, né? Aí chegou o festival e foi bem determinante, assim. O festival de música determinou muito o meu caminho, assim. Aí onde eu abriu o conhecimento, até saber, né, que tipos de som que existe, ampliou as opções que eu sempre procurei para música instrumental, música de trilha sonora. O pessoal estava estudando, estava aprendendo, estava começando a tocar, um interesse total na história, mas passava aquela semanada e ia todo mundo embora, cara. Ficava todo mundo órfão, né? De repente a gente criar uma escola, ter finalmente um conservatório de música aqui em Itajaí, que pudesse dar continuidade àquela coisa fantástica do festival de música. E ali naquela época eu fui convidado a ser coordenador das oficinas do festival. Fala com músico no Brasil inteiro, eu fazia esses contatos para o festival de música, fazia esses contatos para o Itajazz. Olha, o produtor, o coordenador é o Arnaud de Mello, todo mundo sabe quem é. Né? Não, se é o Arnaud de Mello, então é porque o projeto é legal, tal. Mesmo que não tenha ouvido falar do projeto, mas já ouviu falar do Arnaud, mesmo que não conheça a cidade, mas como músico já ouviu falar do Arnaud. Esses festivais e essa dedicação dele levaram o nome de Itajaí para todo o Brasil mesmo, né? Em 2007, o Lorival Andrade, o nome dele, em função dessa conversa da criação de um conservatório, ele me chamou, eu como coordenador das oficinas, chamou a Hilda Deola e o Renato Seara, né, das nossas conversas, e propôs essa criação do Conservatório de Música de Itajaí. Quando a gente entrou no governo, o Arnaud acabou vindo para ser o primeiro diretor do Conservatório de Música da cidade, que é um outro momento que está casando com a criação do curso superior de música da Univari, onde o Arnaud também atuou. Eu vejo da seguinte forma: nós temos as nossas escolas particulares que ensinam música, fazem iniciação, e agora tem a arte nos bairros. Com 15 anos ele entra no conservatório, já iniciado na música, desenvolve aquele ensino técnico que o conservatório dá durante 3 anos, e ele fica preparado para cursar o curso da Univari, que é um curso superior, e ter aquele diploma, né, em música, ou bacharelado em música, ou licenciatura, e ser professor, enfim. Ter uma grande carreira como músico. Esses elementos todos acabaram dando a Itajaí um protagonismo na música no estado. Mas em Itajaí a coisa ganhou consistência, porque o festival se manteve, os cursos de música e o conservatório. Nós somos o único conservatório público, gratuito, né, que existe no sul do país. Então a gente tem, com isso, se criou toda um costume, uma referência, na verdade. Qualquer lugar, não é que eu preciso estudar música, onde é que eu vou estudar? Aqui perto é em Itajaí, ainda por cima de graça. O Arnaud
Arnaud acompanhou tudo isso, ele acompanhou o Itajazz, o início do Festival de Música, o início do Conservatório, que também começou com a ideia de a gente não ter uma oportunidade de formação apenas uma vez no ano, como era no Festival de Música, mas ter de forma permanente, e da mesma forma do curso de música também da Universidade, da Univale, ele também. Então, assim, o Arnaud é um cara que ele consegue, não diria dividir, mas ele consegue compartilhar essas funções. Ele é um cara que gosta de estar no palco, ele gosta muito de tocar, ele não vai largar o palco tão cedo, se Deus quiser, mas ele gosta de compartilhar isso, de tocar com outras pessoas novas, com alunos novos, de contribuir de alguma forma com esse aprendizado. Difícil encontrar palavras para dizer o que eu sinto quando eu penso lá no começo de zero, nada, e hoje tudo o que existe. Eu me sinto assim, digamos, completo, né? Na minha coisa como músico profissional, como participante do ambiente musical, do meio musical. Eu me sinto bastante completo com o que se tornou, com o que existe hoje. Era adolescente, muito novinho, e eu e meu irmão ganhamos um gravadorzinho, daqueles de rolo pequenininho. E ali, cara, a gente curtia aquele negócio de ficar gravando, aquelas brincadeiras de garoto, né? E aquele gravador me acompanhou durante muito tempo. Uma das experiências que eu fazia era pegar aquele gravador, gravar um som, e pegava um outro cassete que eu já tinha naquela época, botava a rodar aquela gravação, botava o microfone em cima do alto-falante do gravador e tocava junto. O meu primeiro dub foi ali. Mas passou-se bastante tempo até que eu pudesse ter um equipamento, ter um estúdio, que até então só conseguia gravar quem tivesse um estúdio profissional, que tivesse aquelas fitas grandonas, aquelas máquinas enormes que custavam milhares de dólares. E só quando nasceu a eletrônica digital, que eu pude comprar o meu primeiro ADAT, que era gravado em fita cassete de VHS, que eu pude sonhar em montar um estúdio próprio. Então, nós começamos a gravar os CDs do Coral da Univale. No começo a gente começou lá com o Caetano, Bob Rock, e o Arnaud era chamado para fazer as intervenções, fazer uma parte de coisa. Depois começamos a gravar no estúdio dele, e aí, por fim, o Arnaud começou a fazer arranjos. Se você forem ver os últimos 2 CDs que a gente gravou com o Coral da Univale, no Porta-Voz, que é o estúdio dele, o Arnaud já estava fazendo arranjo para coral até, tá? Aliás, Ares de Verão, que é a música mais itajaense, que é aquela música do Carlinhos News, que eu acho que fala melhor o que é Itajaí de todas as que já apareceram, foi o Arnaud que fez um arranjo que a gente gravou com o Coral da Univale, e o primeiro CD do Coral da Univale chama Ares de Verão. E quando eu era bem menina, com 16 anos, 17 eu acho, eu participava de um projeto da universidade que era o Arte em Movimento. E aí a gente fazia umas gravações, a gente tinha que fazer umas gravações de uns projetos, umas músicas que a gente estava cantando, que era para um trabalho da universidade. E aí foi a primeira vez que eu conheci o Arnaud, porque nós fomos no estúdio dele, lá no edifício catarinense, gravar. E ele já foi, assim, de uma simpatia e deixou todo mundo muito à vontade, porque gravar é sempre uma tensão, né? Estar em estúdio, eu era muito menina. E aí eu lembro da gente entrar no estúdio com o professor Arildo, a gente fazia sons vocais, e eu pensei que estava só passando o som, não pensei que estava gravando ainda. Aí eu lembro dele dizer, não, beleza, tá pronto. E aí eu fui super nervosa, achando que ia ser uma experiência meio traumatizante, porque era a minha primeira gravação, assim, né, em estúdio, e foi muito legal. Às vezes a gente tem uns tiquezinho como cantora que você não percebe. Quando eu tava cantando determinada música e ficava ou muito alto ou muito baixo, eu tinha a mania de fazer uma coisa assim, tipo assim, sabe? Dar uma guinadinha pra escapar do medo de talvez não alcançar, eu não sei. Mas eu tinha essa, e eu não percebia que eu tinha. E a gente estava lá gravando, e isso foi uma das coisas que ele me corrigiu. E que eu achei muito bacana, porque acabou ali, né? Eu comecei a me policiar. Quer dizer, foi uma forma que ele me corrigiu, um toque que ele me deu para que eu pudesse melhorar. O estúdio
É o cantinho dele, né? O particular dele, né? É também uma realização. Era um dos sonhos lá de 44 anos atrás, de também ter um estúdio, ter um canto. E quando nós viemos para essa casa, que é uma casa grande, nós conseguimos fazer com que fosse criado aquele canto ali, né? Algumas gravações de algumas pessoas da cidade foram feitas ali. Quando eu comecei a aprender a tocar violão, a ideia de ter uma coisa minha já estava lá. Tanto que eu compunha muito naquela época, né? 18, 19, já tinha várias músicas compostas, né? No decorrer da história toda, eu cheguei à conclusão de que para gravar um trabalho seriamente, para lançar, eu tinha que estar muito mais bem preparado, porque o meu foco sempre foi a música instrumental. Foi então em 2009, na verdade o trabalho começou em 2004, 2005. Comecei a gravar o Fantasia. 2009 foi quando eu lancei. E dali é que ia partir toda uma nova história minha, não só como músico, mas como artista, né? De frente de palco, com o trabalho e apresentando a minha própria música. Mais barulho e casa aí, muitos aplausos para receber a Gold Belo e banda. A gente toca com um amigo que fala pro outro e tal, e nesse meio campo aí o Arnaud tava já mexendo com o trabalho autoral dele, e aí, tive também a feliz aí notícia de ser convidado para poder tocar com ele, né, nesse projeto autoral. O primeiro disco eu não gravei, eu só participei dos shows. A gravação foi feita ao longo do festival de música e tal. Quando vinham sempre os artistas que ele gostaria que tivesse presente, ele, vamos lá no estúdio, os caras gravaram todos, então são super bateras que tem lá. Dali as coisas começaram a acontecer, que eu acredito que o CD, o trabalho, ele deu esse álibi, ele mostrou para as pessoas, para o meio, o que eu tinha a oferecer enquanto compositor, enquanto músico de frente. Saí em turnê com a turma, com o quarteto, foi uma coisa fantástica. É isso mesmo que eu quero, por isso que eu vou batalhar. O Goy, sempre o William Goy, grande amigo da vida inteira, a gente tinha essa vontade de fazer um DVD com as músicas que a gente estava separando para fazer o meu primeiro disco. E aí a gente ficou pensando em quem poderiam ser os parceiros desse projeto. E aí o Goy falou, vamos chamar o Arnaud para ajudar, para tocar com a gente, para fazer os arranjos. Eu falei, eu não tenho coragem de falar. Quando eu decidi lançar o Daniel Monteiro, o Arnaud sempre foi um parceiro. Então ele sempre esteve participando do meu trabalho pessoal. E assim foi no segundo disco, né, diretamente, e principalmente agora no projeto Coração Americano, que ele participa totalmente em todas as músicas, né, e inclusive me ajudando também na parte toda da coordenação, dos arranjos. Aí ele marcou um café com o Arnaud, e o Arnaud prontamente aceitou, e aí foi onde a gente começou a trabalhar juntos, oficialmente em 2009. Aí a gente gravou esse trabalho do DVD Você Mesmo Essa Flor, foi uma experiência linda, teve a participação da Elza Soares. Começa a falar e dá vontade de chorar, porque eu fiquei pensando naquele momento que privilégio, eu tinha 20 anos e eu ter a experiência de estar cantando com um dos maiores músicos do mundo para mim, porque o Arnaud para mim é isso. E aí eu pensei naquele momento, eu tenho um grande amigo na bateria, um super músico no piano, e eu disse, posso zerar aqui com a bênção da Elza Soares? Eu disse, gente, que isso? Então segue essa parceria, segue esse carinho, essa admiração, e enquanto a gente estiver aqui, vamos estar tocando junto. Ele para nós é muito importante como coordenador do Festival de Música. Por quê? Porque o Arnaud pega o telefone, ele liga para um grande músico do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Minas Gerais,
E as pessoas conhecem o Arnaud. E as pessoas conhecem e reconhecem. Esse é de primeira linha, esse é dos bons. E todo mundo quer atender o convite do Arnaud. Então é um elemento que a gente até usa bastante, dessa coisa dele, dessa força dele, porque ele é muito respeitado no meio musical do Brasil inteiro. Essa história do cara que não precisa falar muito, aliás, que não fala muito, tá? Que fala o necessário, o essencial, mas que tem um carinho, um carisma e um trato com as pessoas que deixa ele muito grande e que todo mundo fica louco para ter amizade com ele, para manter a amizade, para não perder. Eu acho que ele tem até meio que uma figura meio mística, assim, meio misteriosa, né? Eu brinco que ele é o mestre dos magos, porque, cara, o Arnaud não briga com ninguém, ele tem aquele refinamento, aquele jeito dele, educado, ele dá o recado dele sem precisar alterar a voz, né? Com muito jeito, com muito talento em tudo que ele faz, de forma muito estratégica. Então, o dia a dia com ele é isso, assim, é muito bom conviver com o Arnaud. Ele fala, ele ensina, ele te dá muitas lições sem precisar, né, sair do lugar, muitas vezes ele traz tudo isso, assim. Agora ele tá numa fase muito maravilhosa porque ele quer tocar, né? Ele ficou um tempo na gestão pública, foi diretor do conservatório, trabalhou na gestão da Fundação Cultural e ele um dia falou pra mim: quero fazer gig, quero tocar, quero estar com o pessoal. Ele precisava voltar a trilhar de novo o caminho só da música. É aquele lugar que se tu se estabiliza, tu fica o resto da vida ali, talvez, e não... Tua música fica engavetada, né? Assim, poxa, eu tô aí na minha reta final, diz ele, né, cara? Pô, reta final, a gente quer que ele viva o resto da vida. Então eu quero tocar, eu quero fazer música. E assim, pô, eu quero montar um trio e queria saber de ti se tu tá afim de fazer parte, de compor. Cara, isso não é pergunta que se faz, só me liga dizendo que eu tô escalado, né, cara? É a seleção, né? Como é que tu liga assim pro jogador e fala, pô, tu quer jogar a Copa do Mundo aí? Eu queria saber de ti, se tu quer... O cara tá esperando ser chamado a vida inteira. Eu tô vendo ele feliz, né? Porque é o que ele ama fazer, né? E daí agora ele tá podendo, né, voltar e ele vai seguir com a música até, igual ele falou, vou ficar até morrer junto com a música, né? Porque ele ama, né, o que ele faz. Então, quando a gente faz o que ama, isso é muito bom, né? Prazeroso também. E daí também vem assim, né, os méritos, o merecimento, né? Legal, eu estava muito feliz de fazer parte de tudo aquilo, fazer acontecer aquilo, mas aquele meu outro lado ficou desassistido, né? E eu precisava fazer aquilo. Porque depois de tudo, eu preciso, acima de tudo, ser músico. Tá com o meu instrumento, tá fazendo meu trabalho, tá naquele meu meio. Vamos mais uma vezinha? Tá ficando bonito o solo, hein? Oi? Quando você fala, eu moro em Itajaí, já tem gente dizendo, é a terra do Arnaud, não é a terra do Arnaud? Ou seja, em vez de Itajaí ser referência para ele já virou referência da cidade. Não tem como falar de música de Itajaí sem falar do Arnaud. Ele é o cara que participou de todos esses movimentos e se ele não é um responsável, ele não é o personagem principal, ele é o coadjuvante com certeza, ele vai poder fazer a amarração entre todos esses movimentos, né? O Arnaud representa a música de Itajaí, a cidade de Itajaí, toda a sua história. É algo como se fosse um divisor de águas, né? Por tudo que ele elaborou, que ele plantou, que ele organizou, as ideias que ele teve, né? Algo que ele sempre falou, que marca muito essa racionalização da música, né? Não adianta ser só musical, né? Eu acho que essas várias características que ele reúne é o que define um mestre, assim, né? Porque ele realmente é um exemplo a ser seguido, assim, né? Um
um influenciador das antigas e que era o que realmente trazia o que influenciar, né? Quando eu era adolescente, quando eu tô ali com 17, 18 anos, a gente sempre tenta se espelhar numa pessoa, né, para ajudar na formação do caráter desse adolescente. E eu acho que eu tive essa sorte de ter o Arnaud para me espelhar, né, de ver como que ele se porta profissionalmente, como que ele trata da música, como ele tem o cuidado com a música, de apresentar uma música de excelência. Eu acho que tudo isso foi desse contato com o Arnaud. Ele é uma referência de ser humano, em primeiro lugar, assim, né? Antes da música dele, né? A pessoa dele. Não só, assim, por conta da humildade que ele tem, de ser, assim, o músico que ele é, né? Mas, assim, na serenidade, como ele conduz, como ele vê a música, como ele acaba colocando também sempre a pessoa em primeiro lugar, né? E consequentemente, se a gente se relaciona com pessoas boas, a música vai sair boa. Então é muito assim sábio é fácil de pensar isso, mas não é o que a gente sempre faz, né? E eu acho que o Arnaud vem sem querer, ele vem de um projeto de vida, que é essa possibilidade da gente viver na cidade que a gente morou e fazer a nossa arte, produzir a nossa arte aqui. Porque por muito tempo quem trabalha com arte vive essa ilusão, eu tenho que ir pro Rio, tenho que ir para São Paulo. Não que não seja, é muito bom viajar, né? É muito bom sair daqui, poder tocar em outros lugares, mas é muito bom voltar e saber que a cidade fomenta projeto. Eu acho que eu não conseguiria contar a minha história sem trazer a trajetória do Arnaud junto, né? É muito, muito importante mesmo para mim. O valor do Arnaud é mais a disposição e a forma generosa com que ele trata tudo do que oportunidade, ou ele fez a própria oportunidade, né? Então a referência que eu tenho, que eu lembro dele muito assim, quando eu acho que as coisas estão complicando, não, peraí, né? É só ter mais calma e a gente acha o melhor caminho, assim. O Arnaud é um farol, né? De conhecimento musical, experiência, né? Um referencial, né, para mim, mas para uma galera toda aqui na região. Você vê o prestígio que ele tem junto com os artistas nacionais, né? E um amigo assim de fé, um amigo para todo momento. Ele é um nome que já eternizou, né? Agora eu prefiro falar do Arnaud amigo, do Arnaud parceiro, né? E eu acho que ele é uma pessoa maravilhosa, focado, sabe? Aquela pessoa que você se espelha, qualquer um se espelha nele. Então eu acho que ele é um exemplo a ser seguido. Não é só meu mestre não é só o meu mestre. Ele realmente, ele fez, sabe? Ele fez, se dedicou muito, abriu mão de muitas coisas para se dedicar para a música. Eu acho que não é um fenômeno. É um fenômeno na música e é um fenômeno de relacionamento com os outros. Ele tem uma coisa que é apaixonante, que as pessoas se apaixonam fácil pelo Arnaud. Porque com todo o conhecimento que tem, com toda a qualidade que ele tem, com todo o potencial e com todo o talento, com essa coisa exuberante que ele é tocando, ele tem uma relação com as pessoas que é um negócio fenomenal. Ele é de uma simplicidade. Ele não tem arrogância, que é meio comum em quem é muito bom, né? Ficar, né? Sobe um pouquinho. Não, mas não mantém aquela mesma calma. O pai, assim, é uma pessoa muito correta, né? Então ele gosta das coisas bem corretas. Então ele sempre procurou passar pra gente, assim, né? Esses ensinamentos, né? Assim, de honestidade, né? De caráter, né? A música é o mundo dele, né? E acho bem interessante que ele tenha todo esse conhecimento, toda essa bagagem e toda essa influência que ele tem na nossa região aqui, mas ele não tem o ego e a arrogância, né? Que poderiam ter vindo juntos.
E ele não tem isso, ele só tem uma grande paixão pela música. Eu acho que Itajaí precisa do Arnaud muito ainda, tá? A gente precisa desse espelho que ele é pra gente. Do espelho da quase perfeição. Da quase perfeição como músico, da quase perfeição como ser humano. Ele não faz a música para ele também brilha quando ele toca, porque é a paixão dele, né? Ele também faz o solo dele, o improviso dele, mas ele faz a música que brilha. Eu não consigo falar dele sem me emocionar, isso é um fato. Ele é pelo que ele significa para mim, pessoalmente, para a cidade e para a música de Itajaí. Eu acho que é uma figura que está acima de todas as coisas, as questões menores que estão por aí colocadas. Eu acostumei a viver e a ser dessa maneira que ele é. Para mim também é assim. Se valeu a pena, meu Deus, faria 10 vezes novamente, tudo de novo. Ele é tão bom músico como é marido, como é pai. Eu me sinto afortunado quando eu penso, quando eu analiso. Eu agradeço a Deus por obrigado por ter me mandado todas essas coisas. E aquilo ali são as oportunidades que vêm e que fazem a gente enfrentar as dificuldades e os obstáculos. E quando a gente consegue superar aquele obstáculo, você é mais forte, você cresceu mais. Tem vezes que eu penso assim, poxa, é difícil, cara. Aí eu faço as contas, eu vejo tudo que aconteceu, eu digo, não, valeu a pena, sempre vale a pena. Então é isso aí, eu quero continuar fazendo som, quero continuar tocando, quero continuar estudando para ser cada dia melhor do que eu fui no dia anterior. Esse é o meu grande sonho, de ser o máximo que eu puder ser. É isso. E o que o Arnaud ainda sonha realizar, fazer? Ainda quero ser um grande baixista. É assim, porque quando a música é uma coisa fantástica, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que a coisa é muito maior do que eu pensava, né? Então eu costumo dizer para a turma, estudar música é como escalar uma montanha. Quanto mais alto tu chega, maior é o horizonte, mais amplo. A gente descobre que o mundo é muito maior que aquilo que a gente imaginava ser, né? Música